na pesquisa espontânea, o Eduardo Paes muito à frente, 27% citando o Eduardo Paes, e os outros 1,5%, então larga vantagem aí na espontânea pro Eduardo Paes. E mesmo nos cenários estimulados, o Eduardo Paes bem à frente. E aí, para além dessa questão da espontânea, estimulada e desse favoritismo do Eduardo Paes, um ponto que me chamou a atenção foi esse aqui. Em relação à rejeição, perguntaram entre os candidatos que você nunca votaria para prefeito do Rio. Flávio Bolsonaro muito à frente dos outros, 35% afirmando que não votaria em Flávio Bolsonaro, 19% em Eduardo Paes. Então acho que mostra um pouco aí do cenário do Eduardo Paes tentando construir essa frente ampla que abarca até uma esquerda até uma centro-direita e tentando gerar essa polarização com o bolsonarismo. O bolsonarismo, de certa forma, tá rejeitado na figura do Flávio Bolsonaro. Tem um caminho aí pra direita, mas pelo menos essas primeiras pesquisas indicam, não é através da família Bolsonaro. E aí, mais uma coisa também, né? O Eduardo Paes, que sai muito na frente, porque de fato hoje ele tá quase num WO. Me surpreende, sendo muito... Tem umas coisas que são distorções, né? Por exemplo, também não nutro nenhuma simpatia pela candidatura do Flávio Bolsonaro. E acho, inclusive, meu chute aqui não é candidato em hipótese alguma, porque seria uma disputa que nacionalizaria o nome de Eduardo Paes. Pro Eduardo Paes seria muito bom. E se imagina, se o Flávio perde, que eu acho, inclusive, se eu tivesse que apostar, acredito que ele perderia pro Eduardo Paes, é uma derrota nacional pra toda a família, pra todo o bolsonarismo, porque uma coisa é você perder uma eleição pra presidente, uma eleição nacional, que vai ficar como marca de que o bolsonarismo não ganha nenhuma eleição municipal. É isso que vão vender e certamente, eu chuto aqui, o Flávio Bolsonaro não disputaria essa eleição. Mas tirando, mesmo abstraindo isso, ele dá quanto de espontânea? É um número muito baixo pro Flávio. 1,5. Mas faz sentido porque não quer dizer, imagina, o Flávio a força do bolsonarismo na cidade do Rio de Janeiro é muito grande. O que acontece é que, de fato, pra você dar um nome na espontânea, você associa aquela pessoa com o cargo de prefeito. Então, por exemplo, se fosse o próprio Jair Bolsonaro na espontânea, daria 1%, 2%, porque as pessoas não associam ele com a candidatura a prefeito. As pesquisas, elas têm que ser bem lidas, né? Então o Eduardo, ele é basicamente o único que aparece na espontânea, porque hoje ele é o prefeito, então ele naturalmente as pessoas associam ele com o cargo, e depois de Lava Jato, todo mundo preso, a hecatombe do Rio de Janeiro, nós de fato não temos nenhuma outra pessoa no pleito que as pessoas associem com a prefeitura do Rio. Porque as últimas eleições, quem foi? O Crivella, que não roda nas pesquisas, foi o último prefeito. Não, ele aparece na pesquisa com 1,6, né? De fato, teve uma gestão desastrosa. O Freixo, que seria um nome, já disputou no passado, também aparece muito baixo. Porque tem um tempo já que o Freixo não sinaliza, não fala de prefeitura, virou uma disputa nacional, foi pra governador. Então eu acho que tem aqui o Eduardo caracterizado como o prefeito do Rio, né? É a imagem que ele tem. O que a pesquisa passa é como se a eleição tivesse ganho. E não existe isso de eleição ganha, tanto que o Eduardo tem na rejeição 20% das pessoas que não votariam nele em hipótese nenhuma, né? O Flávio lidera a rejeição, que é perfeitamente imaginável, mas o Eduardo Paes tem uma rejeição, não é de desaprovo, né? Não é, acho o governo ruim. Não votaria em hipótese alguma, nunca. 20%. Então, se alguém consegue catalisar esses 20% e ter um pouco mais de força, e além dos outros candidatos, eu não sei se é uma eleição do Eduardo ganhar no primeiro turno. Eu acho que hoje é a eleição que ele mais tem rejeição. O Eduardo, no passado, tinha pouquíssima, mas, em função de alguns assuntos que nós já comentamos aqui, a proximidade dele da eleição nacional, o quanto ele colou no Lula, 3 secretários do PT, eu acredito que esse lado que ele tomou da eleição pra cá criou uma rejeição nele, que eu não sei se ele consegue eleição no primeiro turno direto. Não sei, acho difícil. E a rejeição dele tá aqui, né, muito acima da de todo mundo, tirando o Flávio Bolsonaro. Mas se for ver o Pazuello, né, que, nossa senhora, deveria ter uma rejeição alta, tem 2,4 e o Eduardo Paes tem 19,4, né? Thiago Pampolha, Doutor Luizinho, as pessoas nem têm rejeição, porque são ninguém associa, nem conhecidas, nem são associadas por isso. Mas o Eduardo Paes, assim como Bomba na espontânea, tem 27, ele tem 20% de não votaria de jeito nenhum. Então não é uma eleição assim tão ganha. Eu acho que hoje o Eduardo é o favorito, já falei isso aqui em outras lives, mas a pesquisa dá um cenário aparentemente maravilhoso pra ele, mas que ele sabe que não é isso tudo. Inclusive, assim, falando desse assunto do Flávio, né, o João Vitor e o Rafael trouxeram 2 comentários. Um, de fato, é uma grande ironia, que é um dos motivos também pro Flávio não ser candidato. Sim. O Flávio é mais do que brigado, né? Brigado eu sou com um primo que eu deixo 2 meses de falar. Ele caiu na porrada, ele tem um ódio mortal, ele é o arquirrival, é o suplente dele, que é o Paulo Marinho. É um ódio gigante, um trabalhou já contra o outro, é um caos. E aí o cara
cara vai deixar de ser senador e vai botar um arquirrival dele numa cadeira no Senado? Muito, muito, muito difícil. O segundo ponto que o Rafael trouxe, que eu concordo, que ele acha que o Flávio Bolsonaro perderia a eleição de prefeito porque ele é muito associado com a questão das rachadinhas. E que mesmo dentro dos bolsonaristas, isso é um assunto ainda arranhado com relação ao Flávio. Concordo, é uma coisa que arranharia a imagem dele, mas acho que outros pontos. Uma coisa é o voto nacional. Quando a gente vai pro voto local de prefeito, muitas pessoas não votam na direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, votariam no Eduardo Paes, por exemplo, porque reformou uma creche do lado da casa dele, porque abriu um hospital, abriu uma clínica da família, porque a Transbrasil passou a funcionar, ou porque os ônibus do BRT da Transoeste agora são melhores do que os antigos. A eleição municipal é muito diferente. A eleição nacional, ela é realmente isso da ideologia, do aborto, do casamento, do MST, essas porradarias de assunto nacional. Você vai pra uma eleição municipal, muitas vezes vai ser isso, meu amigo. É saúde, creche, guarda municipal, organização, relação com o comércio, e o Eduardo Paes nesse sentido. Tem dinheiro em caixa para entregar as obras. A cidade, para quem circula nela, vê que tem muita obra acontecendo. Tá com aí 4 empréstimos aprovados aqui dentro da Câmara que ainda vão entrar no caixa. Então ele torrando esse dinheiro, eu acho que ele vai chegar no ano que vem bem avaliado. E aí muitas pessoas que até são à direita e votaram no Bolsonaro, óbvio que assim, quem é bolsonarista vai votar com o Flávio, mas dos 49% dos votos do Jair Bolsonaro a nível nacional, não são 49% de bolsonaristas. Tem muita gente ali que poderia votar numa outra opção numa eleição municipal, votou no Bolsonaro na nacional e poderia votar no Eduardo Paes a nível municipal. Minha leitura, pelo menos. E até o ponto sobre essa questão de que as lideranças nacionais e a própria eleição, ela não se relaciona tanto com a municipal, é que o Bolsonaro, em 2020, sendo presidente com uma certa popularidade, não conseguiu eleger quase nenhum prefeito nas grandes capitais. Quase foi reeleito e conseguiu placar vários governadores, muitos senadores, uma base grande dentro do Congresso Nacional. Então, é um outro tipo de política. Na eleição de São Paulo ele apoiava não lembro se era o Russomano, teve alguém que ele apoiou na cidade de São Paulo. Aqui ele apoiou o Crivella, né, missão deveras ingrata. Mas em várias outras cidades do país ele teve candidatos que não vão longe. Assim, aqui na Câmara, né, você for pegar 2020, né, no meio do mandato dele, de vereador bolsonarista, só o Carlos. Você vai ter ali uns 3, 4 vereadores que sinalizam pro bolsonarismo, mas bolsonarista é só o Carlos. Não elegeu essa bancada, que né, quando vem a eleição federal e estadual, sim, 17 estaduais, vários federais, todos, né, ali que rezaram a cartilha. Aqui não vem essa horda de vereadores, porque a eleição é diferente. Eleição municipal, eleição nacional é eleição nacional. E só pra pontuar, o Hugo Paiva perguntou assim, aqui se eu tava nessa pesquisa. Não tava, mas quem sabe aí não aparece em alguma próxima o meu nome. Pelo menos pra rodar, né, pra circular, mal não faz.